Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Que Deus nos ajude, abençoando-nos, tanto quem fala, quem ouve. Todos estamos na mesma condição, necessitados da graça de Deus. Todos nós precisamos de Deus em nossas vidas para guiar os nossos passos. Que seja mais um dia de vitória. Bem, eu quero rapidamente falar alguma coisa aqui sobre algo que é claro que falarei superficialmente, devido não sermos uma autoridade para falar sobre o assunto profundamente. Mas superficialmente, sim. Não são palavras minhas as que estarei dizendo sobre a lavagem cerebral. Prática que já foi usada demais por todos os ditadores, torturadores e também por religiosos. Prática usada para doutrinação. Então, aquelas pessoas que querem trazer as pessoas ao seu domínio, ao seu bel prazer. Então tem que haver uma doutrinação para tal, a ponto das pessoas se tornarem escravos de um sistema religioso. Todas as seitas, elas usam essa prática. Levam as pessoas a idolatrarem aquele líder e, por conseguinte, aquela igreja. Isso eu já vi, já ouvi. Que não tem igreja como aquela. Não tem pregador como aquele. Não tem isso como aquela pessoa. Levam as pessoas a idolatrar alguém. As seitas usam este método, lavagem cerebral, de acordo com o que nós estudamos. É um método de doutrinação. Quando as pessoas se tornavam prisioneiros, então, daquele sistema, então eles usavam este método. Soldados de outras nações eram levados prisioneiros para outras nações, e ali então eles queriam colocar naquelas pessoas os seus costumes. Desde já adiantamos a todos que nós temos exemplos sobejos na Bíblia de pessoas que foram levadas cativas e ao chegar ali, elas não foram cativas, não tiveram as suas mentes cativas, aprisionadas por um sistema daquela nação pagão. Nós temos exemplos, os jovens hebreus, Daniel e aquela jovem ali, segundo o livro dos reis, que deu o conselho para a esposa de Naamã, para que a Naamã fosse até Eliseu. Ela era uma criança, ela era uma jovem quando foi para lá, mas ela tinha a sua mente ainda guardada de toda a idolatria.
e cria no único e soberano Deus. Então, prisioneiros tinham que participar ativamente das atividades propostas por aquele líder. Então, aquele prisioneiro que participava ativamente, então ele era engrandecido para que os demais tomassem ânimo. Então, tinha suas reuniões, aqueles soldados, aqueles prisioneiros tinham que participar com crítica ou fazendo uma confissão pública. Então, o comunismo usou isso. Então, ele escreveu: o comunismo é a solução para os males da humanidade. O comunismo é a solução para os males sociais, da sociedade. Então, tornando essa crença consistente com seus atos. E eles começam com pequenas solicitações, mas pouco a pouco aumentam as exigências de maneira que a vítima interioriza aquela doutrina, interioriza aquela coisa dentro de si, de maneira que ela se aprisiona e luta por aquilo como se aquilo fosse o que lhe desse vida. Então a vítima interiorizava aquilo lentamente, de modo que passava a defender aquilo como se fosse sua, aquela luta, aquela demanda, defender aquela demanda, dar sua vida por aquela demanda, mas na verdade aquela não era uma demanda sua, uma luta sua, era daquele chefe, era daquele líder, era daquele ditador, aquelas exigências. Agora vejam bem a luta do bem contra o mal. O efeito Lúcifer usa isso. O efeito Lúcifer modifica as crenças das pessoas com novas regras. E aquelas regras parecem que são difíceis, mas com o passar do tempo, vai formatar aquelas pessoas que estão seguindo aquilo, seus sentimentos, colocar ele em novas direções, a ponto de que aquilo é tudo que elas têm. Aquilo é tudo que elas precisam. Agora, voltemos às Escrituras. Paulo dizendo aos Filipenses: acautelai-vos dos cães. Isso aqui não é o cachorro, meus irmãos. Isso aqui não é o cachorro, não, o quadrúpede, não. São pregadores, são homens enganadores. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa doutrina. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque se Jesus tivesse chegado ali, naqueles homens da circuncisão, e tivesse se congratulado com eles, estivesse convivendo com eles nas suas mentiras, nos seus enganos, nos seus adultérios, seus enganos religiosos, eles não rangeriam os dentes contra Jesus. Se Estevão se congratulasse com eles, no seu modo de ver, eles não teriam apedrejado a Estevão. Por que apedrejaram? É porque ele não se congratulava. A luz sempre combate as trevas, a luz está para isto. O combate das trevas. Mas a luz está aí para combater as trevas, para iluminar os corações. Então guardai-vos desses maus obreiros que querem colocar em você uma nova regra além do que a Bíblia tem, uma nova doutrina além do que a Bíblia tem, mentes capciosas, então vão aprisionando as pessoas.
Mas o Evangelho, se você dar atenção para o Evangelho, vai acontecer algo contrário. Se você deixar que Cristo domine a sua mente através da palavra, basta ouvir a Bíblia, esquece esses livrinhos, essas revelações enganosas que vão aprisionar suas mentes, suas criancinhas, historinhas bonitinhas, né? De mãe gambá. Quer dizer, eu tenho que me redimir, não consigo. Mas o modo que tenho é este: que Deus possa ajudar as pessoas a abrirem os seus olhos, que aquilo ali desde criança, desde pequenininho, aquela mente é direcionada para crer que tal homem é profeta. São livrinhos bonitos. Bom, mas você fez isso, fiz ignorantemente. Mas escapei do campo de concentração, da lavagem cerebral, da manipulação da mente. Mas graças a Deus, e agora eu tenho que lutar contra isto. Mas vejamos aqui o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala sobre a mente de Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 16. 1 aos Coríntios capítulo 10, capítulo 2, verso 16. 1 aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Deixa eu ver se eu anotei correto. 2 aos Coríntios, capítulo 2, 16. Está correto. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora, quem tem a mente de Cristo, ele não é compreendido, porque ele é natural ainda, e o homem natural não compreende as coisas do Espírito, ele é apenas natural, então ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas mas aquele que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas quando o inimigo consegue levar a mente desde pequenininho, na adolescência, a crer em algo antibíblico, é possível escapar? É possível escapar. O gadareno escapou daquela legião de demônios? Escapou. É possível escapar do espírito de prostituição? É possível. É possível escapar da imoralidade? É possível. É possível escapar da lascívia? É possível. É possível escapar da mentira? É possível. Cristo nos libertou e a liberdade está sendo proclamada. O que eu vou fazer para ser livre disto? Muda. Para de ler livrinhos de homens de mente humana que interpretou a Bíblia, colocou coisas na Bíblia que não existem na Bíblia. Nós temos duas vindas de Jesus, a primeira e a segunda. Jesus não disse que voltaria duas vezes para buscar seu povo, para salvar a humanidade. Ele morreu para salvar e viria uma vez. Na Bíblia não tem duas voltas, mais duas voltas de Jesus. Na Bíblia não existe isso. Mas tem alguém que colocou. Então Jesus vem a primeira vez buscar a noiva, depois vem a segunda vez para instalar o milênio. Mas aonde que tem essas duas vindas nas Escrituras? Bom, então, vá lá na Bíblia, tenha coragem. Faça um favor para a sua alma, examine as Escrituras. Jesus falou para fazer isto.
nós também temos que falar. Busque ter a mente de Cristo. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, né? Mas vamos começar um pouquinho antes do verso 5. Diz assim, capítulos 10, verso 5. Cadê o capítulo 10? Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ao verso 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Raciocínios têm que ser derrubados por estas armas que é a palavra de Deus, que é a espada mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir as intenções dos corações, fazer a divisão entre a alma. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então não quero que vocês me obedeçam, não, mas obedeçam a Cristo. E que Deus te ajude. Preste atenção, faça isso por amor da sua alma. Examine o que você está obedecendo, quantos acréscimos nas Escrituras, e Deus te ajudará. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.